Oi, gente, meu nome é Lucas. Oi, eu sou Louise. Oi, eu sou o Fernando. Meu nome é Luísa e essa é a primeira amostra virtual de recursos didáticos do NEP do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Rural. Os vírus são micro-organismos que não possuem células. Sendo assim, eles precisam de alguma estrutura para proteger seu material genético. Essa estrutura nada mais é do que o envoltório proteico. Esse envoltório proteico é chamado de capsídio. Esse capsídio é responsável por manter protegido o DNA ou RNA do vírus. Os capsídios são diferentes de espécie para espécie. E falando nisso, existem trilhões de espécies de vírus, mas nós não estamos preparados para esse assunto. E apesar de trilhões de organismos como esse, eles são muito pequenos e são necessários equipamentos gigantescos para conseguir enxergá-los. E esse aqui é o exemplo, é um microscópio eletrônico. Para você ter noção, é difícil até ter ele numa universidade federal, porque o equipamento é muito caro. O fato de o vírus não ter uma célula faz com que ele necessite obrigatoriamente de uma outra célula para conseguir se reproduzir. Por esse motivo, ele é chamado de parasita obrigatório. Esse tipo de organismo tem uma dificuldade de passar seu material de maneira correta para as suas próximas gerações, o que leva muitas vezes a mutações em seu DNA, fazendo com que surjam novas variedades desse mesmo tipo de vírus. E essa, sem sombra de dúvidas, é a grande questão da vacina contra os vírus. O fato deles conseguirem se mutar muito rapidamente faz com que uma vacina que seria boa para impedir a proliferação de um tipo de vírus não seja boa para a próxima cepa daquele mesmo tipo de vírus. O maior exemplo que a gente tem disso aqui no Brasil é que as campanhas de vacinação contra a gripe acontecem todo o ano e são vacinas diferentes, porque os vírus são diferentes. Ao longo do ano, esse vírus vai se transmitindo tão loucamente que ele consegue mudar. Então, a vacina que você tomou ano passado provavelmente não vai ser eficiente para esse ano, e assim por diante. As viroses que mais acometem o organismo humano são gripe, catapora, cachumba, dengue, febre amarela, varíola, sarampo e hepatite. Bom, de modo geral, as viroses elas provocam mal-estar, dores e febre. Mas cada virose tem os seus sintomas próprios e pode ser mais ou menos grave. Então, as viroses também apresentam particularidades no seu modo de transmissão. Nem todas são transmitidas da mesma forma, mas é mais comum delas serem transmitidas através de secreções como espirro e tosse. E uma pessoa que não está contaminada tiver contato com esse vírus, ela pode ser infectada também. Por isso é muito importante a gente seguir medidas de prevenção contra essas viroses, como por exemplo o uso de máscaras em locais públicos cobrindo o nariz e a boca, e também a higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Bom, o nosso corpo ele apresenta defesas naturais como os anticorpos, que são proteínas produzidas por células especiais do sangue para combater agentes causadores de doenças. Então aqui nós temos a representação de um anticorpo e logo abaixo nós temos o modelo de como os anticorpos ficam no sangue e logo após eles neutralizando um vírus para que ele não se acople a uma célula. E além da defesa natural do organismo, que são os anticorpos, nós ainda contamos com produtos que auxiliam no combate a essas viroses, como soros, vacinas e medicamentos antivirais. Mas atenção, é muito importante que a gente não confunda esses medicamentos antivirais com os antibióticos, que são os medicamentos utilizados no combate às bactérias. Então, gente, é importante a gente dizer que as vacinas são a principal forma de prevenção contra doenças virais. Elas vão induzir a produção de anticorpos, aquelas setinhas azuis ali, ó, que estão segurando aquele vírus. Esses anticorpos vão proteger o nosso corpo contra possíveis infecções e impedir o desenvolvimento de doenças. Então é muito importante a gente manter a nossa cartela de vacinação sempre em dia e o acompanhamento médico constante. O fato dos vírus sofrerem muitas mutações dificulta muito quando se trata de vacinas. É por isso, por exemplo, que a gente ainda não tem a tão esperada vacina do coronavírus. E é por isso também que a gente tem que tomar a vacina da gripe todo ano, para manter ela atualizada e garantir a imunização das pessoas. Por sorte, o Brasil é referência mundial quando se trata de imunização. Nossos cientistas trabalham duro para desenvolver e distribuir as vacinas. Então, defendam o SUS e valorizem a ciência, ela salva vidas todos os dias. A pandemia do novo coronavírus parou o mundo e vem causando sofrimento para todo mundo. Mas ela não foi a primeira e, infelizmente, muito provavelmente não vai ser a última.
principalmente se o homem não mudar os seus hábitos quanto à preservação do meio ambiente. O exemplo de outra pandemia que assolou o planeta foi a varíola, que foi documentada entre 1896 e 1980, mas estima-se que ela tenha mais de 3 mil anos. Ela tirou a vida de mais de 300 milhões de pessoas, é muita gente. E foi preciso mais de 80 anos de campanha de vacinação para que ela fosse considerada erradicada do planeta. E não para por aí não. Há exatos 100 anos atrás o planeta conseguia vencer uma outra pandemia, que foi a gripe espanhola. Ela aconteceu entre 1918 e 1920. Ela matou mais de 50 milhões de pessoas. Inclusive no Brasil matou o atual presidente da época. Apesar do nome, a gripe espanhola não começou na Espanha. Ela só recebeu esse nome porque a Espanha foi um dos principais países a reportar a doença, porque ele não estava muito preocupado com a Primeira Guerra Mundial. Agora vamos falar um pouco sobre a AIDS. Calcula-se que 21 milhões de pessoas foram infectadas e morreram desde a descrição do vírus em 81. A AIDS é sexualmente transmissível, não tem cura, mas com tratamento o paciente pode viver normalmente. Atualmente, estima-se que 37 milhões de pessoas vivem com a doença e 25% dos pacientes não fazem ideia de que vivem com o vírus. Uma das formas de prevenção é a camisinha. O uso dela evita o contato com o vírus e aqui no Brasil a gente tem de graça, graças ao SUS. Esse é o vírus do Ebola. No total, temos conhecimento de 3 grandes surtos em 95, outro em 2007 e outro em 2014. No total, foram 12 mil mortes pelo Ebola. A doença possui uma taxa de mortalidade muito alta, onde 90% dos casos são fatais. Em 2019, a vacina foi finalmente aprovada pela FDA, que é o órgão americano responsável por aprovar os medicamentos, tipo uma Anvisa aqui no Brasil. Gripe suína. Essa gripe vai surgir em 2009 com casos no México. Estima-se que mais de 1,4 bilhão de pessoas contraíram H1N1 e desses 1,4 bilhão, 500 mil vieram a falecer. Então chegamos aos dias atuais, onde estamos vivendo uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus. No momento que esse trabalho está sendo gravado, já passamos de 55 bilhões de casos e 1 bilhão de mortes. No Brasil já são quase 6 bilhões de casos e 167.497 mortes. Por que será que as pandemias acontecem? Existem vários fatores, mas um dos principais é o desmatamento. E esse é um dos motivos pelos quais nós devemos preservar e proteger nosso meio ambiente. Acho que agora também fica mais claro a importância de defender a ciência, defender o SUS e da vacinação.